Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 269 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler os últimos capítulos de Oséias, capítulos de número 10 ao 14. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos então? Capítulo de número 10 de Oséias vai dizer assim: Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso o juízo brota, como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo, por causa do bezerro de Bet-Avém, e seu povo se lamentará por causa dele. E os sacerdotes idólatras tremerão, por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Avém, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes: cubram-nos, e às colinas: caiam em cima de nós. Desde os dias de Gibeã, você pecou, ó Israel, e neste pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeã? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles, quando eu os punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era um bezerro domado, que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram com a maldade, vocês lavaram para a maldade, colheram a injustiça, e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes, e por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbem no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo de número 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificava Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraía-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre os pescoços, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará, por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se não chamamos a dirigir-se para o alto, ninguém o faz.
Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fez com Admá? Como poderia fazer de você outro Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda minha compaixão se manifesta. Não executarei o favor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. Sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão os do Egito, e como pomba os da terra da Assíria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda está ao lado de Deus, e permanece fiel ao Santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. Desculpa, inclusive a gente já está no capítulo de número 12. Versículo de número 2, então, do capítulo 12. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel, encontrou Deus e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico. Encontrei muitas riquezas em todos esses meus esforços. Não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado, mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, e os seus altares serão como montões de pedra. Nos sulcos dos campos, Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso, o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Capítulo de número 13 agora. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora pecam cada vez mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas obras de artífices, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho, como ursa roubada dos seus filhotes. Eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades?
e os seus juízes, dos quais você disse: dá-me um rei e príncipes. Eu lhe dei um rei da minha ira, e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas ao seu pecado. Está armazenado as dores de parto, virão, mas ele é filho insensato. Porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Capítulo de número 14 e último capítulo da leitura de hoje e do livro de Oséias. Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa de seu pecado. Traga palavras de arrependimento e converta-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montar em cavalos e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são nosso Deus, porque só em ti, ó órfão, encontrarão misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele fortalecerá como o lírio e lançará as suas raízes, como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como o do cedro do Líbano. Os que se assemelhavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu futuro. Quem é sábio que entende estas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E é isso. Esse é o livro de Oséias. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!